Então, hoje, nós vamos estudar acerca do primeiro atributo do Senhor, que é o Deus infinito, o Deus sem limites. Eu vou ler para vocês o versículo que está em 1 Reis 8, 27. Diz o seguinte: mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Esse versículo ele está num trecho onde Salomão está fazendo a dedicação do templo que ele construiu ao Senhor. Eu recomendo às irmãs que leiam esse texto. É um texto maravilhoso. Eu confesso a vocês que eu já passei por ele algumas vezes, mas hoje eu me detive um pouco mais e pude perceber a beleza, a grandiosidade desse texto, porque, na realidade, quando Deus determinou que o templo fosse construído, ele determinou até as medidas, as cores e os tecidos que iam ser usados. E hoje nós vamos estudar um pouco do porquê disso, né? Mas mesmo obedecendo e construindo o templo nos exatos termos em que Deus tinha dito, Salomão chega à conclusão: esse templo não pode conter o Senhor, porque o Senhor é infinito. O Senhor não cabe, como diz o cântico, nosso Deus não habita em tendas, né? Ele não habita em casas. É certo que nós nos congregamos num edifício chamado igreja, para estarmos em comunhão com os nossos irmãos, para adorarmos esse Deus. Mas depois nós vamos estudar um outro atributo que nos ajuda a compreender que a presença do Senhor, ela não é limitada por edifícios, não é? Então, hoje nós vamos estudar este atributo de que Deus é infinito, ele não pode ser medido. Em Atos 17, 24 a 28, diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Veja que é a mesma declaração feita lá no texto que nós acabamos de ler em 1 Reis por Salomão. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é a quem todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um deles, de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Esse atributo infinito, nós vamos ver que ele perpassa em todos os outros atributos. E uma pergunta primeira que nós precisamos fazer é: como que o conhecimento de que Deus é infinito, de que Deus não tem limites, deveria afetar, deveria mudar a maneira como eu vivo? E eu deixo essa primeira reflexão para cada uma de vocês pensarem, junto comigo neste momento. Nós temos o conhecimento de que Deus é ilimitado, porque a própria palavra do Senhor nos diz isso. Mas como que isso afeta o modo, a maneira como eu vivo? Nós vimos algumas coisas na aula passada, no estudo passado, de que nós somos criadas para refletir a glória de Deus, mas nós todas somos pecadoras, então a nossa imagem ficou distorcida, mas nós podemos e somos redimidas através do sangue de Jesus, através da graça do Senhor Jesus, e através dessa redenção, nós passamos por um processo de transformação e essa imagem vai sendo refeita. Mas mesmo assim, mesmo lá no Éden, antes do pecado entrar no mundo, nós fomos feitos com limites. Tanto é que lá no Éden, Deus colocou um limite claro, que o homem poderia comer de tudo que estava ali no jardim,
menos de uma árvore. Foi um limite que foi estabelecido pelo Senhor. Então, nós somos limitadas. Essa é uma realidade que nós não podemos negar. E se nós observarmos, né, nós que temos filhos, nós que temos netos, desde a mais tenra idade, a nossa inclinação é desafiar os limites que nos são impostos. Nós nos rebelamos contra os limites, né? Basta falar para uma criança que ela não pode colocar o dedinho na tomada, que a primeira coisa que ela vai fazer depois é ir lá na tomada tentar colocar o dedinho. E à medida que nós vamos crescendo, essa realidade, ela não se altera muito, porque nós continuamos nos rebelando contra os limites que nos são impostos. E parece um paradoxo, porque a gente se rebela contra os limites, mas nós vivemos cercados de medidas, não é? A gente tem medida para todas as coisas que nós vamos comprar, que nós vamos fazer, não é? Nós temos uma medida de idade, de tempo, não é? E ela não para. E aí surge uma questão. Por que nós medimos as coisas? Por que nós medimos tudo? Quando eu meço, quando eu faço a medida de algo, eu tenho a falsa sensação de que eu posso exercer o controle sobre aquilo que eu estou medindo. Não é verdade? Se eu olho um lago ou um rio e calculo mais ou menos a distância, ou seja, se eu faço a medida daquela distância, eu tenho a noção do que eu vou ter que nadar para atravessar. Então, eu tenho uma falsa sensação de que eu posso, inclusive, controlar essa medida e posso chegar do outro lado. E é engraçado que nós fazemos essas medidas também com relação a pessoas, não é? Quando nós vamos nos submeter a uma vaga de emprego, nós somos medidos, não é? O nosso currículo é medido, a nossa experiência é medida, a nossa capacidade de encontrar soluções é medida. E nós, enquanto mulheres, quando conhecemos outra pessoa, nós também fazemos essas medidas, não é? A gente faz medida do caráter daquela pessoa. Lá em Minas, quem é mineiro aqui pode atestar, a gente tem mania de falar, fulano me mediu de cima e embaixo. O que é isso? A pessoa está me analisando, né? E nós fazemos isso com as pessoas. Nós analisamos os pontos fortes que aquela pessoa tem, os pontos fracos, analisamos as habilidades, não é? Isso é uma medida. E por que a gente faz isso? A gente faz, inclusive, comparações. Nós comparamos bem, valores, pessoas. E, por incrível que pareça, pode parecer bizarro, pode parecer chocante, mas nós temos uma inclinação natural de escolher critérios humanos que nos são favoráveis para medir as pessoas. E, geralmente, nós nos aproximamos das pessoas cujas falhas delas nos fazem parecer melhores que elas. É uma tendência natural que todos nós temos e precisamos lutar contra isso, porque quando nós fazemos isso, nós estamos tentando controlar as pessoas. E Deus nos ensina os nossos limites. Ele ensina através da palavra, de uma maneira amorosa, dizendo o que nós devemos fazer, quais são os nossos limites. Mas como nós temos uma inclinação natural para desobedecer, assim como Eva, lá no jardim, desobedeceu e não aceitou aquele limite, se rebelou contra aquele limite, porque ela queria ser como Deus, a proposta do inimigo foi essa, né? Ela se rebelou e nós continuamos a nos rebelar, muitas vezes, contra os limites que nos são impostos. E os limites, eles são impostos pelo Senhor para a nossa proteção e não para tirar algo de nós. Não é? E a sensação que às vezes nós temos é de que algo bom está sendo tirado de nós. Mas Deus nos conhece, nós vimos na aula passada, no estudo passado, que Ele nos criou. Então, se tem alguém que nos conhece, é o Senhor. E esses limites são impostos, são colocados como cercas, como proteção para nós. E ele, quando nós não aprendemos pela palavra e obedecemos e observamos, aí ele precisa nos ensinar de outra forma.
não é? Por isso que às vezes nós passamos por provações, às vezes nós passamos por disciplinas, por correções, não é? Para aprender esses limites saudáveis. Desde o Éden, há essa rivalidade entre nós e o Senhor. Por que rivalidade? Porque quando eu tento trazer para mim um atributo que não é meu, que é essa ilimitação, eu estou usurpando algo que não é meu, eu estou usurpando algo que é do Senhor. Só Ele é ilimitado. Então, quando eu usurpo isso, ou tento usurpar, porque não é possível usurpar, eu estou rivalizando com o Senhor. Eu estou querendo ser o próprio Deus, ou querendo que alguém próximo de mim seja o próprio Deus. E vocês se lembram qual foi o propósito da nossa criação? Nós somos criadas para refletir a glória do Senhor. Rivalizar, então, é tentar usurpar este atributo que é apenas do Senhor. Só que o Senhor, além de ser ilimitado, ele coloca medidas em tudo. E um Deus que é ilimitado, ele desconstrói essa nossa tendência de nos acharmos supremos, limitados. No Salmo 145:3 diz o seguinte: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Então parece um paradoxo, né? Aquele que é imensurável é capaz e é a medida de todas as coisas. Em Isaías 40:12, nós encontramos o seguinte: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Deus criou todas as coisas, né? E as mãos do Senhor medem todas as coisas, inclusive nós. Mas em Gênesis 3:1-5, nós podemos assistir e entender como que o inimigo foi sutil de atacar exatamente naquela que era a nossa inclinação natural de não aceitar limites. Por isso nós começamos por esse atributo, porque foi por aí que começou o pecado. Em Gênesis 3:1-5 diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Vejam que a primeira coisa que ele fez foi lançar dúvida sobre a ordem que Deus tinha dado. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja que Deus estabeleceu o limite bem claro: dela não comereis, nem tocareis nele. E disse a consequência: para que não morrais. Então, eu tenho um limite estabelecido e tenho a consequência se eu ultrapassar esse limite, se eu desobedecer esse limite. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, primeiro ela lança a dúvida, não é? Eva diz qual foi a ordem, e a serpente, então, contesta a ordem, contesta a palavra do Senhor. Repetindo, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, como Deus. Ora, se Deus já nos criou com um limite, jamais seríamos Deus, nem lá antes do pecado. Nós somos criadas à imagem e semelhança dele. Nós não fomos criados exatamente como Deus, não é? E aqui o inimigo foi bem sutil. Ele pega exatamente o limite que foi imposto e põe à prova. Eva repete a ordem, mas ela não obedece. Então, neste momento, quando a Eva estende
o braço para tocar naquela árvore, naquele limite, isso é o braço humano estendido, tentando ser o divino. Não podia dar certo, não é? Não foi suficiente carregar a imagem de Deus. Não foi suficiente ser criada a imagem de Deus. Eva quis mais. Ela quis ser como Deus. Ela desobedeceu esses limites, porque nós fomos criadas à imagem de Deus, mas dentro dos limites da nossa existência humana. Deus criou o homem e a mulher, não é? Então, ao invés de sermos como Deus, em sua divindade ilimitada, nós devemos ser como Deus dentro da nossa humanidade limitada. Por isso que mais para frente nós vamos estudar os atributos comunicáveis, porque há atributos do Senhor que se comunicam conosco. Os nossos limites nos ensinam uma coisa muito preciosa, que é o temor do Senhor. Lembram no primeiro estudo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que isso? Porque quando eu compreendo, quando eu reconheço que o Senhor é ilimitado, compreendo que eu sou limitada, que cada uma de nós é ilimitada, no limite da minha força, então, eu vou poder louvar o Senhor, porque a minha força vem dele. No limite da minha capacidade, eu vou entender e vou aprender que a minha suficiência vem dele. No limite das minhas soluções, eu vou encontrar o socorro que vem do alto. E vou entender que a minha solução nem sempre vai conseguir resolver um determinado problema. Eu vou aprender a receber e a confiar na provisão do alto. Conseguem perceber como os limites não são coisas ruins na nossa vida? São bênçãos que o Senhor coloca para nos ensinar a cada circunstância a usufruir da graça que Ele derrama sobre as nossas vidas. E talvez o mais difícil seja, além de nós fazermos isso, de tentarmos ser o próprio Deus e acharmos que nós somos a toda-poderosa, a que resolve tudo, a que tem a força total, nós transferimos também esse atributo para as pessoas que nos cercam. Nós queremos que o nosso esposo seja um Deus atendendo todas as nossas necessidades, todas as nossas expectativas. Nós transferimos isso para uma amiga, para um irmão, para um filho. E a partir do momento que nós fazemos isso, nós estamos idolatrando o nosso esposo, idolatrando a nossa amiga, idolatrando os nossos filhos, achando e transferindo para eles um atributo que é só do Senhor, porque eles são tão limitados e pecadores como nós. Então, em algum momento, eles vão nos decepcionar. De repente acontece algo, né? É uma ligação que a amiga não retorna, é uma opinião que é diferente da minha, é um hábito irritante que meu esposo tem, é um hábito irritante que a minha amiga tem, uma falha de caráter que eu não sabia, uma fraqueza. Eu vou pedir a vocês que deixem os microfones abertos, fechados, para não interferir na gravação, por favor. Então, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, algo vai acontecer e vai nos mostrar que, além de nós não sermos Deus, ninguém que está ao nosso redor, por mais que nos ame, por mais que queira o nosso bem, também não é Deus. É limitado, assim como nós. Então, no nosso ciclo relacional, às vezes nós ficamos transitando, né? Entre colocar alguém num pedestal e depois nos decepcionar, e depois perceber, ele é tão humano quanto eu, ele é tão ilimitado, ele é tão limitado como eu. Mateus 22, 37 a 39, nos ensina que nós devemos amar as pessoas o mais ilimitadamente possível, mas tem limite, né? Porque nós somos limitados. Diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu vou tentar amar o Senhor aqui deste lado, de todo o meu coração, da melhor maneira que eu puder, e vou pedir até para isso, até para amar o Senhor e amar o meu irmão, eu preciso reconhecer que eu sou limitada e depender da provisão deste amor, do Senhor para mim. É Ele quem derrama o amor para que eu possa amar o meu próximo. É Ele quem derrama o amor em mim para que eu possa amar meu esposo, meus filhos, meus amigos, minha família. É assim que funciona. A dinâmica cristã é desta forma. A quarta coisa que eu queria colocar para vocês é que depois que eu aprendo que Deus é ilimitado, eu sou limitada, eu preciso aprender a depender cada vez mais de Deus. Porque esse Deus ilimitado, ele mede todos os nossos pecados. Ele conhece todos os nossos pecados, que são finitos, né? Ainda bem. Mas a graça do Senhor, ela é imensurável. Ela não consegue ser medida. Foi por isso que ela foi suficiente para nos salvar e perdoar todos os pecados, porque ela é imensurável. Ela não tem medida. Então, nós precisamos reavaliar esse nosso sistema de medida que nós criamos, né? Que nós temos desde lá do Éden, de tentar ultrapassar o nosso limite. E veja, minhas irmãs, que isso afeta a nossa saúde, afeta os nossos relacionamentos, afeta o nosso ciclo relacional por completo. Porque a partir do momento que eu cobro do outro ser ilimitado, me amar de forma ilimitada, me servir de forma ilimitada, cuidar de mim de forma ilimitada, eu estou exigindo dele algo que só o Senhor pode fazer por nós. Então, nós precisamos reavaliar esse nosso sistema de medida, reaprender a contar e medir de acordo com o nosso Deus infinito. E quando nós pararmos de contar pessoas, bens, valores e achar que nós não temos limites, nós vamos passar a contar as bênçãos. Porque nós vamos reconhecer em cada coisa que o Senhor faz a graça imensurável dele sendo derramada nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, na vida da nossa igreja, na vida da nossa sociedade. Então, nós precisamos desenvolver essa maior dependência do Senhor. E eu queria deixar com as irmãs algumas reflexões. Qual é a sua reação diante do fato de que Deus é infinito? O que que isso produz no seu coração? Isso constrange você? Isso desagrada você? Isso te dá alívio? Nós precisamos aprender a perceber o que essa verdade, que Deus é infinito, produz no meu coração. Porque é no meu coração que estão todos os males, tudo aquilo que precisa ser transformado. Então, se quando eu penso que Deus é infinito, isso me causa algum tipo de rebeldia, eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, transforma isso no meu coração, porque eu quero reconhecer que eu sou finita, que eu sou limitada. Gostaria de também desafiar as irmãs. Você já tentou medir Deus? Você já tentou estabelecer limites para Deus? Quando às vezes ele parece demorar com uma resposta, ou quando ele parece não atender a alguma oração que nós fazemos? Você tenta medir Deus através dessas circunstâncias? Você já tentou medir Deus com uma circunstância? Eu fui muito desafiada e tentada a fazer isso quando eu recebi o diagnóstico o ano passado. Me fazendo algumas perguntas do tipo, por que eu?
Por que agora? Por que esta doença? E Deus foi mudando o meu coração, a ponto de eu perguntar, por que não eu, né? Outro desafio, contra quais limites dados por Deus você tem se rebelado? Como esse limite pode cooperar para o seu bem e para a glória do Senhor? Quem são as pessoas na sua vida cujos limites você precisa aceitar? Quais pessoas precisam aceitar os seus limites? Como é que nós podemos fazer isso de uma maneira amorosa e sábia? Certamente eu tenho limites que meu esposo precisa compreender e aceitar, não é? Porque eu sou limitado. E certamente ele tem vários limites que eu também preciso aceitar. E juntos nós precisamos trabalhar isso no meu e no coração dele. Certamente nós temos amigos cujos limites nós precisamos aceitar e amá-lo, né? E ajudá-lo no processo de transformação. Da mesma forma que nós, como amigos, amigas, nós também temos limites que a nossa amiga vai precisar aceitar, trabalhar e nos exortar. Então, percebam que é uma dinâmica, né? Nós precisamos avaliar o que está partindo de nós, né? E o que está partindo do outro e que eu preciso também aceitar. Nos próximos estudos, nós vamos continuar aprendendo sobre os atributos incomunicáveis. Mas lembrem-se sempre do que foi dito no primeiro estudo. Nós não estamos aqui simplesmente para estudar o que é Deus ser ilimitado, infinito. Nós estamos aqui para aprender o que significa isso, mas também para fazer a aplicação disso na nossa vida e nas nossas circunstâncias, porque certamente passaremos, como passamos hoje, por vários e vamos passar até o dia em que Jesus vier nos buscar. Que Deus possa nos abençoar, minhas irmãs, para que nós entendamos de uma vez por todas que nós temos limites e que nós precisamos aceitá-los, trabalhar essa realidade e não ultrapassá-los, porque toda vez que nós ultrapassarmos, nós vamos ser feridas ou vamos ferir, nós seremos magoadas ou vamos magoar, nós vamos adoecer ou vamos adoecer alguém. E essa lista, ela é interminável. Nós vimos lá no Éden, Deus deu uma ordem clara e junto com a ordem, ele trouxe a consequência, né? E muitas vezes ele está nos mostrando isso, né? Eu compartilhei com as irmãs que eu tenho isso muito forte em mim, né? De achar que eu consigo resolver as coisas, talvez pela minha própria função, que sempre é colocado um problema e eu tenho que resolver. Mas eu sempre fui assim. E eu tenho pedido muito a Deus que trabalhe isso na minha vida, porque eu tenho limite. E no limite da minha solução, eu vou aprender a depender da provisão do Senhor. E se nós queremos ser mulheres transformadas, como nós vimos no primeiro estudo, nós precisamos buscar isso. E às vezes nós não percebemos, nós mesmos não percebemos. Por isso que a palavra de Deus diz para Deus sondar o nosso coração. Mas é para mostrar para nós, né, como em espelho, quais são os limites que eu tenho ultrapassado. Às vezes eu estou adoecendo porque eu estou ultrapassando limites. Às vezes eu estou adoecendo alguém da minha casa porque eu estou ultrapassando os limites. Nós vamos orar nesse instante para que Deus nos ensine, revele ao nosso coração onde nós precisamos aprender a aceitar e a obedecer aqueles limites que Ele colocou como cerca de segurança na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos muito ao Senhor por cada mulher que está presente aqui nessa plataforma. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que foi lida. Pedimos ao Senhor que clareie a nossa mente, Pai. Abra a nossa visão, abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender que tudo que o Senhor estabeleceu como limite na nossa vida foi para o nosso bem, foi para
nos ensinar, foi para nos mostrar o nosso propósito. E nós queremos, Pai, como mulheres, sermos transformadas, sermos restauradas, curadas, para que outras mulheres possam ser transformadas, para que outras mulheres possam ser curadas, para que a tua palavra seja propagada, para que esta água viva possa matar a nossa sede, para que essa água viva possa derramar conhecimento, para que sejamos mulheres tementes ao Senhor, sábias, mulheres que conhecem a tua vontade, o teu propósito e o teu chamado para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a cada instante a vivermos de acordo com aquilo que o Senhor nos fez. Nós oramos agradecidas em nome de Jesus.